E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como deve ser a escalação do Vasco para a partida de amanhã contra o Vitória. O Vasco vem de ótimos resultados no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, venceu 2 vezes nessa semana o Atlético Paranaense, que é uma equipe forte, uma equipe complicada, e o Vasco saiu com os 3 pontos. Apesar do Vasco não ter tido um futebol extremamente vistoso nessas duas atuações, o importante foi a vitória, a garra do time e o Vasco também mostrando que não desiste, vai até o final dos jogos para buscar os resultados. E no jogo de amanhã, o Vasco contará com a volta de David aos relacionados, também temos Alex Teixeira de volta aos relacionados, que ainda não estará à disposição do técnico Rafael Paiva para jogar, é o Felipe Coutinho que ficou no Rio de Janeiro fazendo uma preparação toda especial para poder estar à disposição para a partida de quinta-feira contra o Atlético Paranaense, o jogo de volta da Copa do Brasil. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like, para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Vai fazer sua aposta nos jogos de hoje, temos jogos interessantes, Botafogo versus Fortaleza, líder versus vice-líder. Vai apostar no Vasco amanhã, é na PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você quer na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. E na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show, campeão. Bora pro vídeo. Então, galera, eu acredito que essa deve ser a provável escalação do Vasco para a partida de amanhã contra o Vitória. O Vasco deve ter, na verdade, com certeza terá no seu gol o Léo Jardim, goleiro titular absoluto do time do Vasco. Na lateral direito, o Vasco deve contar com a volta do Paulo Henrique ao time titular. O Paulo Henrique não jogou o último jogo do Vasco, que foi pela Copa do Brasil, porque estava suspenso, mas o Paulo Henrique vai jogar tanto o jogo de amanhã contra o Vitória, como também o jogo contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira, no qual ele não estará mais suspenso. O Paulo Henrique é um jogador essencial para o Vasco. O Puma fez gol no último jogo. Beleza, o Puma fez gol no último jogo, apareceu dentro da área para finalizar, mas o Paulo Henrique é muito essencial pela parte física dele, a parte onde o Paulo Henrique consegue recuperar bolas, consegue ter boas recuperações na parte defensiva, consegue puxar transições rápidas do Vasco, defesa-ataque. É um jogador bem importante para o Vasco, que conseguiu se recuperar na temporada. O Paulo Henrique no Campeonato Carioca não estava acertando passe de 1 metro com a camisa do Vasco, e agora ele voltou a ter um bom desempenho, voltou a jogar bem futebol, o Paulo Henrique. A dupla de zaga amanhã deve ser formada novamente por Maicon e João Vitor. O João Vitor foi expulso no jogo contra o Atlético Paranaense, não vai jogar na quinta-feira, mas amanhã ele vai jogar sim ao lado do Maicon na zaga. O Léo deve continuar no banco de reservas e provavelmente teremos o Léo de volta ao time titular do Vasco lá para o jogo de quinta-feira. Não temos opção, se não tem como, será com ele mesmo. Na lateral esquerda, o Vasco vai ter amanhã o Lucas Piton novamente, jogador muito importante para o desempenho do Vasco, jogador que dá assistência, jogador que dá peso na parte ofensiva. Gosto bastante das atuações do Lucas Piton. É um jogador que tecnicamente agrega demais ao time do Vasco, e quando ele tem liberdade para ir ao campo de ataque, ele ajuda muito também na construção ofensiva. No meio de campo do Vasco teremos o Hugo Moura com presença garantida, fez uma grande partida, teve uma grande atuação contra o Atlético Paranaense nos 2 jogos, e o Matheus Carvalho também deve ser mantido no time titular. Eu acho, acredito eu, que pode já começar a existir uma discussão entre Matheus Carvalho e Sforza, porque o Sforza entrou muito bem no último jogo contra o Atlético Paranaense e o Matheus Carvalho vem de 2 jogos abaixo, mas eu também não acho que é por 2 jogos abaixo dele que agora ele já tem que sair do time titular do Vasco. É um jogador que quando tá com confiança, um jogador que quando tá em um dia bom, ele ajuda bastante, jogador que se dedica, que corre, que se entrega, mas a parte técnica faltou nos últimos 2 jogos do Matheus Carvalho, ele não conseguiu entregar bem. Então, não seria uma surpresa também para mim se ele colocasse o Sforza para testar algo para a partida de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Na frente, o Vasco deve ter na ponta direita novamente o Ryan, jogador que agora assume esse papel que vinha fazendo o Adson, características completamente diferentes dele para o Adson, mas o Ryan foi importante para o Vasco no jogo de segunda-feira e no jogo de quinta-feira. Então é um jogador que aos pouquinhos vem ganhando confiança, vem fazendo valer a sua presença dentro de campo. Tomara que faça um grande jogo e que desencante fazendo gol novamente o Ryan. O Payet deve ser mantido no time titular, jogando como meia central. O Payet não vive o seu melhor momento tecnicamente falando com a camisa do Vasco. O Payet já teve momentos técnicos melhores, mas eu tenho certeza que ele vai recuperar a confiança, vai recuperar o seu bom futebol e vai ajudar o Vasco nesse jogo contra o Vitória.
E a grande dúvida é na ponta esquerda, porque o David retornou aos relacionados. Ao que parece, está treinando normalmente o David. Então tem a possibilidade já dele iniciar esse jogo como titular. Não tem nenhum problema físico, não tem nada. David, eu acredito que deve iniciar como titular. Pode ter lei do ex, David contra o Vitória. Mas se ele não for jogar, aí a fila é Emerson Rodrigues. E também tem o Jean David para entrar no time. Eu acredito que o David Correa deve começar como titular na ponta esquerda. Se ele estiver 100%, Se ele estiver 100%, ele é o titular da posição. Se ele não estiver 100%, aí temos Emerson Rodrigues e Jean David para jogar. E no comando de ataque, presença certa e garantida do nosso centroavante Pablo Verratti. É um jogo que dá para o Vasco ganhar? Com certeza. É um jogo fácil? Não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho certeza e falo aqui com vocês. Se o Vasco jogar do primeiro até o último minuto, com coragem, honrando a camisa do Vasco da Gama, nós não vamos perder esse jogo. O Vasco é melhor tecnicamente e tem tudo para vencer esse jogo, fazer uma atuação ok, compatível e conquistar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro e quem sabe continuar se aproximando cada vez mais de um possível G6 na competição. Quanto mais vitórias, melhores. Ainda mais contra times que estão abaixo de nós. São times que teoricamente o Vasco tem um certo favoritismo para vencer, apesar do jogo ser lá no Barradão, na casa do Vitória. Essa deve ser a escalação do Vasco para o jogo de amanhã. E você, colocaria quem na ponta esquerda? David, Emerson Rodrigues, Jean David, qual desses aí? Eu guardaria o Jean David mais para o segundo tempo, para a segunda etapa, e também guardaria o Emerson Rodrigues para o segundo tempo. Iniciaria com David, Ryan, Payet, Verratti lá na frente, e aí também manteria o Matheus Carvalho no time, apesar de não ter feito boas atuações ultimamente. Beleza? Comenta embaixo a opinião de vocês. Comenta aqui também embaixo o seu palpite para o jogo de amanhã do Vasco contra o Vitória. Show? Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!